Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Raminfo Ensina. Misericórdia e verdade, elas andam juntas? Como que uma verdade pode brotar da terra? Qual a importância das testemunhas? A Bíblia e o livro de Mórmon se completam? O que é uma corrente de escrituras? Veja isso e muito mais. Olá, amigos e amigas. Muito obrigado por acessar o canal Raminfo Ensina. Então, esta semana nós vamos estudar a continuação do livro de Salmos, né? O maior livro, né, do Velho Testamento. E nós vamos abordar algumas partes nesse estudo dessa semana. Eu gostaria de lembrar só aqueles que não se inscreveram no canal, por favor se inscrevam. Eu os convido a se inscrever, ativar o sininho e a compartilhar com o maior número de pessoas que vocês puderem compartilhar. Então, essa semana como designação nós temos vários capítulos, né? E eu então escolhi um capítulo de Salmos e apenas 2 versículos, onde nós podemos aprender muitas coisas. E eu gostaria hoje até de compartilhar com vocês uma forma de fazer um estudo mais eficaz das Escrituras. Normalmente, quando nós falamos em estudo das Escrituras, o que é esperado de alguém que estuda as Escrituras também é não só ele saber buscar, né, saber onde está o livro, o capítulo, o versículo, né, mas ele dominar o ensino, né? Nós aprendemos aí com os profetas em várias reuniões devocionais, e um deles, no mês de junho, nós tivemos um devocional com o Elder Uchtdorf, onde ele nos ensinou e nos ampliou a nossa visão de como nós podemos ensinar como o Salvador, a maneira do Salvador, ou seja, da melhor maneira, mais eficaz. No manual que nós temos, intitulado Ensinar a Maneira do Salvador, na página 29, o próprio Elder Uchtdorf, ele faz um convite a todos os membros da igreja para que possamos nos tornar especialistas nas doutrinas do Evangelho. E uma coisa importante para que nós possamos conseguir alcançar isso, além de estudarmos o Venho Segue-me diariamente, as Escrituras e tudo mais, de nós buscarmos nos preparar para isso. Então, eu gostaria de usar hoje a palavra o domínio das Escrituras. E, na verdade, não existe uma forma única de estudar as Escrituras ou uma forma mais eficaz. É por isso que a palavra o domínio das Escrituras é algo que é muito pessoal. Alguns conseguem dominar as Escrituras, que ele pinta as Escrituras de várias cores. Então, uma cor, né, significa uma doutrina, outra cor outra. Alguns às vezes marcam as páginas, alguns às vezes fazem anotações, e então existem várias formas que aí nós chamamos de técnicas de ensino. Embora essas técnicas não são as coisas mais importantes, mas contribuem muito e ajudam muito para que nós possamos ter o domínio das Escrituras. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma técnica que eu uso, que eu considero que me ajuda a, na verdade, dominar as Escrituras. Então, se eu tenho que ensinar um determinado assunto, eu tenho o costume de fazer uma corrente das Escrituras, que nós chamamos, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma corrente de Escritura, exatamente sobre o assunto que nós vamos estudar aqui em Salmos. Então, vamos ver primeiro a Escritura que eu estou me referindo aqui é no livro de Salmos, lá no capítulo 85, só o versículo 10 e 11. Talvez, muitas vezes, uma pessoa lendo só esses 2 versículos, é por isso que a gente já tem dito e aprendido juntos aqui, a importância de entendermos o contexto todo, né? Para podermos entender. Às vezes, esses 2 versículos vamos precisar ler
os versículos anterior e posterior, entender o contexto para podermos buscar ampliar a visão dentro daquilo que exatamente esses versículos compartilham conosco, né? Então, esse versículo, ele ensina o seguinte, o 10 e 11. A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. A verdade brotará da terra e a justiça olhará desde os céus. É claro que talvez para muitas pessoas vão identificar outras interpretações, né? Mas para nós, dentro do Evangelho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, esse é um dos versículos que nos confirma a importância, né? Quando fala que a misericórdia e a verdade se encontraram. Então precisa haver, aqui nós podemos usar, na verdade, o termo de testemunha. Uma é testemunha da outra, né? A justiça e a paz se beijaram, né? E aí no versículo 11 fala, e a verdade brotará da terra, né? Em primeiro lugar, nós vamos ver algumas escrituras aqui e a importância disso, de haver testemunhas. Nós já estudamos o livro de Deuteronômio, mas lá fala, por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Então, havia algumas leis lá e que uma pessoa era julgada e precisava, então, para se confirmar se a pessoa, porque lá tinha na lei algumas iniquidades que eram cometidas, na verdade a penalidade era a morte. Então tinha que ter pelo menos 2 ou 3 testemunhas para poder aquela lei, a pessoa ser executada ou não, né? Se não tivesse, só tivesse uma testemunha só, não aconteceria aquilo. Outra escritura é Doutrina e Conventos 6:28. Lá fala, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra será estabelecida. E hoje, né, legalmente, nós sabemos, na lei dos homens, é dessa forma, né? Que quando há uma testemunha, né, isso realmente mostra ou aparece a verdade, né, e tudo mais. Por isso que o Senhor deu o mandamento, nós aprendemos lá nos vídeos dos 10 mandamentos, para nós não prestarmos falso testemunho, né? Porque também vão ser condenados se fizer isso. Mas a gente sabe a importância de uma testemunha. Em 2 Coríntios 13:1 também diz, esta a terceira vez que vou ter convosco, pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Outra é Mateus 18:16, se não te ouvir, porém, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Aqui nós vemos aquele exercício que a gente sempre faz, que eu mostrei sobre o se e o então, né? Então nós encontramos aqui, ó, se não te ouvirem, né? Porque alguém foi falar algo lá, e então se não te ouvir, ele falou, ó, então leva ainda contigo 1 ou 2 para servir de testemunho. Então, para nós identificarmos os princípios, né? O se e o então, né? E aí nós vamos aprender os princípios e a doutrina de uma forma mais ampliada. Outra escritura é Éter 5:4, lá também fala, e pela boca de 3 testemunhas estas coisas serão estabelecidas, e o testemunho de 3, e esta obra, na qual será demonstrado o poder de Deus, e também sua palavra, da qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo dão testemunho. Então aqui já são a trindade, né? Já são 3, né? 3 testemunhas. E tudo isso se levantará como um testemunho contra o mundo no último dia. Então nós vemos a importância, como nós vimos em algumas aulas anteriores, aqueles que acham ou que alegam que a Bíblia tem toda a verdade, né, e até usam alguns versículos para confundir as pessoas, e nós já aprendemos isso. O livro de Mórmon, quando ele foi traduzido pelo profeta Joseph Smith, nós podemos considerar então como uma testemunha da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia fala do livro de Mórmon. Essa escritura que nós vimos, no Salmos 85, quando fala a misericórdia e a verdade se encontraram, né?
e a justiça e a paz se beijarem, e a verdade brotará da terra. E nós sabemos como é que o livro de Mórmon, na verdade, surgiu. Era um povo aqui nas Américas, que também mantiveram seus registros, como nós vimos a Bíblia. A palavra Bíblia quer dizer junção de registros, né? Uma união de registros. Assim como o livro de Mórmon é uma união de registros, de vários livros. Então, se nós olharmos lá o livro de Mórmon, tem os livros, primeiro Nefe, segundo Nefe, né? Moroni, Alma, Elamã. Então, são livros unidos, então são um povo, da mesma forma que no Velho e Novo Testamento, o povo das Américas também mantiveram os registros e depois fizeram isso. Só que na época eles escreviam, para durar mais e tudo, eles escreviam em placas de ouro. E aí nós já conhecemos a história do profeta Joseph, onde ele encontrou, ou foi indicado pelo anjo Moroni, onde ele deixou as placas para que o profeta Joseph pegasse aquelas placas e traduzisse para a língua dele, na época, o inglês. E depois, hoje, nós temos, na verdade, centenas de línguas, né? O livro de Mórmon já traduzido. E, então, essa é uma das evidências de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus. E também a Bíblia só é verdadeira porque o livro de Mórmon existe, porque ele está em nossas mãos. É algo que nós podemos ver, ler, comprovar pelo Espírito se é verdade ou não. Por isso que quando a Escritura fala que a misericórdia e a verdade se encontraram, né? A misericórdia, quando nós lemos lá em Moroni 10, que é uma escritura muito usada pelos missionários, e isso cabe em qualquer parte do ensino, né? Mesmo talvez até para membros da igreja que às vezes tem algumas doutrinas que para a pessoa às vezes é difícil entender. Então tem uma promessa, né, aqui. Moroni 10, a partir do versículo 3 até o 5, aí ele diz lá: eis que desejo exortar-vos quando lerdes essas coisas. Que coisas? Que está no livro de Mórmon. Caso Deus julgue prudente que as leais. E Deus julgou prudente, por quê? Porque ele restaurou a igreja, chamou o profeta Joseph como profeta e ele traduziu o livro de Mórmon. Então Deus julgou prudente que nós possamos ter e ler, para podermos então realmente saber se é verdade ou não. E aí ele faz um desafio, ou ele deixa uma promessa também, que aqueles que honestamente fizerem isso vão saber por si mesmos. E aí ele diz lá: a vos lembrardes de quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens. Então lá em Salmos, o que ele falou? A misericórdia e a verdade se encontraram. Então está aqui: quão misericordioso tem sido o Senhor para com os filhos dos homens. Então Deus não parou de falar. Por isso que nós já comentamos lá naquele vídeo que as pessoas que pensam que a Bíblia tem toda a palavra, de uma certa forma eles estão dizendo: olha, Deus, não precisa falar mais nada, nós já temos o suficiente. E nós sabemos que não é verdade. Deus ainda está no comando, Deus ainda revela, Deus ainda tem um profeta, principalmente hoje, né, dos nossos tempos modernos, que não era igual ao do povo da Bíblia e do livro de Mórmon. E ele diz: desde a criação de Adão até a hora que receberes essas coisas, e a meditar sobre isso em vosso coração. Quer dizer, ele fala desde Adão até a hora que você receber, ou seja, nos dias atuais ou daqui a alguns anos. Eu não vou estar mais aqui daqui a alguns anos, e outras pessoas ainda vão estar recebendo o livro de Mórmon e vão buscar saber se é verdade ou não. No 4 ele diz: e quando receberes essas coisas, ou seja, quando você receber o livro de Mórmon, ou de um amigo, ou dos missionários, aí ele diz assim: eu vos exorto a perguntar-lhes a Deus. Você pode até confiar na pessoa que está falando e dizer: não, você está falando, eu acredito. Mas aqui ele faz um desafio num padrão mais elevado. Ele fala: ok, você até pode acreditar na pessoa que te deu, que falou, prestou testemunho e tudo mais, mas ele está dizendo aqui: mas você tem que saber por você mesmo. E a única maneira de você saber por você mesmo é por revelação pelo Espírito. Então aqui ele está dizendo: eu vos exorto a perguntardes a Deus, o Pai Eterno, em nome do Filho, se essas coisas não são verdadeiras. E se perguntardes com um coração sincero, com real intenção, tendo fé em Cristo, ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Então, honestamente, por isso que no versículo 5 ele fala: e pelo poder do Espírito Santo podeis saber a verdade de todas as coisas. Então nós falamos das testemunhas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na verdade uma das funções do Espírito Santo é confirmar
que é o da verdade. Mesmo que alguém me apresente o livro de Mórmon, ou através dos missionários, um amigo, uma amiga, eu posso até confiar infinitamente naquela pessoa, na palavra dela e tudo mais, mas ainda assim nós temos que saber por nós mesmos. E o único meio é esse, é cada um individualmente orar a Deus, buscar realmente saber por si mesmo se essas coisas são verdadeiras ou não. E aí diz que o Espírito Santo é que vai confirmar que é o da verdade. Então, só que tem que ter um coração sincero e real intenção, como ele diz. Ou seja, honestamente, é orar não com uma resposta positiva ou negativa, mas é orar e dizer, assim, eu quero saber. Então nós vamos ver na segunda parte dessa aula, nós vamos ver a respeito disso. Alguns passos que nós podemos receber revelação pessoal. Mas essa parte eu queria falar sobre a corrente das Escrituras. Então, uma das coisas que nós podemos fazer para dominar as Escrituras melhor é fazer essa corrente. Então, o livro de Mórmon e a Bíblia, ambas são testemunha uma da outra. Então, nós na verdade, sabemos no início do livro de Mórmon, na introdução, nós encontramos lá o relato das 3 testemunhas e depois das 8 testemunhas. E que eles viram as placas e que eles atestam, embora a gente sabe que alguns se afastaram da igreja, traíram até o profeta Joseph, mas nunca negaram o testemunho do livro de Mórmon ou a visão que eles tiveram. Então eu queria agora explicar para vocês a maneira que eu faço uma corrente de escritura, e eu vou usar a Bíblia aqui como exemplo. Na minha Bíblia eu faço dessa forma, eu vou até mostrar foto exatamente da minha Bíblia, para que vocês possam ver. Agora, por quê? Eu quero ajudar, auxiliá-los. Como eu falei, as técnicas não é a coisa mais importante, mas ajuda muito e contribui para que você possa ter um domínio. Claro que talvez isso que eu vou apresentar, para alguns falar, não, para mim é muito difícil essa forma de fazer isso. Então, não é algo que é a única maneira de fazer. Talvez alguns vão apreciar e vão começar a fazer, e vão gostar e vão continuar. E vai ajudar no seu domínio. Alguns vão falar, não, para mim é difícil, eu encontrei uma outra forma mais fácil. Ok, isso é domínio, é o seu domínio. É aquilo que você consegue encontrar as Escrituras e, mais importante do que isso, ensinar ela, né? Cada versículo, e você realmente saber ensinar. Esse é o mais importante. Isso é o domínio, né? Eu sou da época, talvez muitos que estão me ouvindo vão se lembrar disso, e também são dessa época, passaram por essa época que nós tínhamos no seminário a busca das Escrituras, né? Que a gente levantava a Escritura, quem levantava mais rápido, quem encontrava mais rápido. E hoje nós vemos no sistema educacional da igreja, é importante nós sabemos encontrar as Escrituras, mas mais importante, ou o que mais é enfatizado já há alguns anos para cá, é o domínio. O que seria o domínio? Porque muitas vezes um jovem, um membro, sabe encontrar a Escritura, mas aí quando você diz para ele, me ensina a doutrina dela. São poucos que conseguem, às vezes, ensinar a doutrina. Então, o domínio está aí, é você encontrar, e ao encontrar, você saber ensinar, né? Porque você estuda, você buscou conhecimento, fez suas anotações e você ensina. Então esse método que eu vou mostrar para vocês, ou essa técnica da corrente das Escrituras, é para que nós, na verdade, possamos ter um domínio, né? Então vejam aqui, na capa da minha Bíblia, por exemplo, é exatamente isso aqui é uma foto da minha Bíblia. Eu tenho vários assuntos que eu já fiz o estudo, e aí eu coloco uma escritura só. Uma escritura que é a primeira escritura onde eu vou começar o meu domínio, né, para ensinar. Então vamos supor, eu vou dar um exemplo aqui, que eu vou usar o assunto do livro de Mórmon, que é o que nós estamos falando da testemunha. Então vocês estão vendo aqui que a primeira escritura sobre o livro de Mórmon, eu coloquei Isaías 29, 11 e 12. Né? Então aqui está começando minha corrente. Então isso eu só coloco na capa da minha Bíblia, eu coloco lá, só que eu coloco o assunto, livro de Mórmon, Isaías 29, 11 e 12. Ok? E aí então, indo lá para o capítulo de Isaías 29, 11 e 12, vocês vão ver aqui, né,
nós estamos aqui na Escritura, e vocês estão vendo que no capítulo Isaías 29, 11 e 12, né? Então ele fala lá a respeito do livro selado, né? E aí ele diz, ora, para você dar para uma pessoa ler, ele vai dizer, olha, eu não sei ler, ou então lê isso e que vai estar, na verdade, selado. Aí ele diz lá, ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isso, e ele dirá, eu não sei ler, né? Então nós, na verdade, sabemos que isso faz parte da história da igreja também, e esse é um dos versículos que nos ajuda com isso. Agora, antes de eu só explicar, essa anotação em cima que eu coloquei, então, lembra na capa, eu coloquei a primeira escritura, Isaías 29, 11 e 12, ok? Eu indo lá, eu vou anotar do lado desses dois versículos, eu vou anotar a próxima escritura, então chama corrente, porque a corrente vai de escritura para escritura, que vai falar do mesmo assunto, o livro de Mórmon. Então pode notar que eu coloquei aqui abreviado L.M. Quer dizer, livro de Mórmon. Eu sei que é o assunto o livro de Mórmon. Por quê? Por que eu coloco assim? Porque às vezes vai ter a mesma escritura para outro assunto, e aí se você está usando a corrente, você sabe que a próxima escritura é aquele assunto que você vai estar tratando. Não é o caso, depois eu vou explicar no final como é que faz isso, tá bom? E aí a próxima escritura, então, que fala sobre o livro de Mórmon é exatamente o que nós abrimos aqui, Salmos 85, de 10 a 11. Né? Então aí eu vou lá para Salmos 85, 10 e 11, e lá vai ter uma outra escritura que vai me levar para outra, e sobre o mesmo assunto, o livro de Mórmon. Mas explicando aqui essa escritura sobre dar-se ao que está selado, ao que não sabe ler, nós sabemos que isso aconteceu, né? Havia um homem chamado Dr. Charles Hunton e o Joseph, né? Lembra que eles levaram alguns escritos, né, que Joseph copiou para esse homem que era o especialista, né? E nesses escritos, como nós podemos ver aqui na história do profeta Joseph Smith, e aqui na história de José Smith, versículos 63 a 65, diz lá: nesse mesmo mês de fevereiro, o já mencionado Sr. Martin Harris veio à nossa casa, tomou os caracteres que eu havia copiado das placas e partiu com eles para a cidade de Nova York. Quanto ao que aconteceu em relação a ele e aos caracteres, refiro-me ao seu próprio relato dos acontecimentos, como me contou quando de seu regresso, e que é o seguinte. Então aí o Martin Harris pegou essa cópia que o profeta Joseph copiou das placas, parte, e aí ele falou, tem uma pessoa especialista nessa língua, ou que ele sabe ler isso, e eu levo para ele ser uma testemunha, né? Ele vai dizer que é verídico, né? E aí então ele diz que, então Martin diz assim, fui na cidade de Nova York e apresentei os caracteres que tinham sido traduzidos, assim como sua tradução ao professor Charles Hunton, famoso por seus conhecimentos literários. O professor Hunton declarou que a tradução estava correta, muito mais que qualquer tradução do egípcio que ele já vira. Mostrei-lhe então os que ainda não haviam sido traduzidos, e ele disse-me serem egípcios, que ele conhecia, então ele viu que, embora o profeta Joseph não tinha traduzido ainda, mas ele sabia que era egípcio a escrita, né? Caldeus, assírios e arábico, e acrescentou que eram caracteres autênticos. Deu-me uma declaração, ele escreveu lá como professor, atestando que aquilo era verídico, né? Atestando ao povo de Palmira que eram autênticos e que a tradução, como fora feita, também estava correta. Aí o Martin Harris diz, peguei a declaração e coloquei-a no bolso. Estava saindo da casa quando o Sr. Hunton me chamou e perguntou-me como soubera o jovem que havia placas de ouro no lugar onde ele encontrou as placas, né? E aí então Martin Harris respondeu que um anjo de Deus havia revelado para ele. Aí o professor Hunton, Charles Hunton, disse para ele assim, deixe-me ver essa declaração. Aí o Martin Harris tirou do bolso, tirei do bolso e entreguei a ele. E que a pegou e rasgou em pedacinhos, dizendo que já não existiam coisas como ministério de anjos.
o que se eu lhe desse as placas, ele as traduziria. Informei-o de que parte das placas estava selada e que me era proibido levá-las. Ele respondeu: não posso ler um livro selado. Saí de lá e procurei o Dr. Mitchell, que confirmou tudo que o Sr. Hunton dissera a respeito dos caracteres da tradução. Então é exatamente o que Isaías fala, né? Do livro selado, e ele dizendo que não pode ler. Isso aconteceu, né? Na história de Joseph Smith. Okay? Então nós vemos que são evidências, né? Então, indo lá, vamos lembrar só, né, a escritura, então, lá em Isaías 29, nós vamos marcar do lado, aí cada um marca da melhor forma que conseguir, e lembrando de colocar abreviado qual é o assunto da corrente. Então, o assunto do livro de Mórmon, próxima escritura, Salmos 85, 10, 11 e 12. Então, aí vamos lá para Salmos 85, 10 e 11, que nós acabamos de ler aqui, e a próxima escritura está aqui, né? Que aí elas são testemunhas, né? Que nós falamos da misericórdia. E a próxima escritura aqui, então, do Salmos 85, nós vamos então para a próxima, que é Ezequiel 37, 16 a 20. Lembrando de marcar qual é o assunto, ok? Então aí nós vamos lá para a próxima escritura, que é Ezequiel 37, de 16 a 20. Claro que eu estou pegando só uma parte aqui, porque eu não tirei foto dela toda, né? E aqui, então, essa escritura fala da vara de Judá e a vara de José, que se encontrariam, seriam uma vara só, que é a Bíblia e o livro de Mórmon, né? E aí, então, é estudar essa escritura para saber ensinar. Isso é domínio, né? Então, você vai estar ensinando o livro de Mórmon, e aí você vai pegar, no caso, a Bíblia, e você vai, de uma escritura para outra, no mesmo assunto. Por isso que é corrente das escrituras. Né? Lembrando que aí você vai colocar na capa, você coloca lá, livro de Mórmon, e qual é a primeira escritura para você poder já ir nela. Foi Isaías 29, e aí do Isaías 29 até chegar aqui. Aí aqui em Ezequiel 37, 16, 20, nós vamos ver que tem outra escritura indicando agora. Gênesis 49, 22 a 26. Aí nós vamos para essa escritura. Lembrando, marcar o assunto, o livro de Mórmon, para você saber que é o assunto. Aí lá em Gênesis 49, 22, 26, ele fala sobre José um ramo frutífero, né? E aqui ele vai... E isso aqui eu até gostaria de explicar um pouco, para ajudar, inclusive, quem for aí estudar, para poder entender melhor. Então, em Gênesis 49, e aqui até para a gente poder entender o significado, né, do que ele está dizendo aqui. Então nós vamos ver que é 49, 22 a 26. Então se você pegar lá a escritura, né, nós vamos ler lá. José é um ramo frutífero. Então lembrar que nós vimos lá as duas testemunhas, a vara de José e a vara de Efraim. Então José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro e os flecheiros lhe deram amargura, e flecharam e odiaram. O seu arco, porém, permaneceu firme, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de seus pais, de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dentre seus irmãos. Então aqui, para nós podermos compreender um pouco melhor, nós precisamos entender o que ele quer dizer com os outeiros eternos, né? Então, só lembrando que aqui nós estamos em Gênesis 49, 22, 26, aí vocês vão anotar do lado ou em cima, o local que vocês considerarem, pode ver que eu marco aqui com a cor e indico qual é a próxima escritura. Lembrando, colocar o assunto. Livro de Mórmon, a próxima escritura seria Gênesis 11, de 1 a 9, que nós vamos ver depois. Mas deixa eu explicar o que ele quer dizer com os outeiros eternos, né? Então vamos pensar aqui
Na América do Norte, as montanhas rochosas, e na América do Sul, as montanhas dos Andes, né? Um exemplo de algo eterno é um círculo, né? Então, quando ele fala eternos, outeiros eternos, é um círculo, pois não tem fim nem começo. Há somente um lugar no mundo onde existem outeiros eternos, ou montanhas eternas. Estas montanhas fazem um círculo no continente americano. Na América do Norte são conhecidas como as montanhas rochosas, e aqui na América do Sul são conhecidas como os Andes. No sul do Chile, elas vão por baixo do mar e continuam submersas até o Alasca, onde emergem do mar mais uma vez e continuam nesse círculo eterno. Portanto, as Américas são a terra prometida aos descendentes de José, e esta é a terra dos outeiros eternos. Tá? Então, esse outeiros eterno, ou círculo eterno, né? É onde até, inclusive, as viagens, né, do povo que saiu lá do Egito e veio para as Américas, então, os outeiros eternos, né? Ok? Então, aqui fala sobre o povo do livro de Mórmon, né? Aí, lembra que lá de Gênesis 49, anotamos lá Gênesis 11, de 1 a 9. Aqui fala sobre a grande torre de Babel. Então aqui diz lá, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemos bem, e foi-lhes o tijolo pedra por pedra, betume por cal, e disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então aqui nós conhecemos lá a grande história da Torre de Babel, né, onde a gente sabe que é aqui que se dividiu as línguas, né? Hoje, por isso que nós temos muitas línguas, né? Por quê? Porque o povo começou a construir a torre para chegar a Deus, né? Só que pelos meios equivocados, né? Não é uma torre que ia chegar a Deus, né? Mas a maneira que os profetas sempre ensinaram, só que esse grupo de pessoas desviaram isso, achando que era através de uma torre que eles iam subir e iam chegar aos céus. Mas existe a maneira correta de fazer isso. Uma simples oração. Nós sabemos que quando o homem quer se comunicar com Deus, é oração. É o homem falando com Deus. E quando Deus vai se comunicar com o homem, é revelação. Deus fala com o homem. Ok? E aí, então, nessa escritura, nós vamos marcar a próxima. Então, Gênesis 11, de 1 a 9, que nós vimos agora, que fala da Torre de Babel. E, lembrando de marcar o assunto, o livro de Mórmon, próxima escritura, João 10, 15 e 16. E aí, então, nós vamos lá para João 10, 15 e 16. E aqui vai falar de uma escritura que nós conhecemos muito bem, em Terceiro Nef 16, de 1 a 3. Então, essa escritura que nós vamos ler aqui diz: assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E ainda ele falou isso, ele disse lá, né, no Novo Testamento, ele está dizendo: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, não é daqui desse lugar, né? E também me convém conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E ele estava se referindo ao povo nefita, né? O povo aqui nas Américas. Então nós sabemos que lá em 3 Nef 16, aí vamos ver aqui, do versículo 1 a 3, ele está dizendo, quando ele já estava no meio do povo nefita, ele disse: em verdade vos digo que tenho outras ovelhas que não são dessa terra. E então ele disse até para o povo: olha, eu tenho outras ovelhas que não são daqui também, mas também não é lá do povo judeu que ele está se referindo. Era as tribos perdidas, quer dizer, as tribos perdidas para nós, mas Deus sabe onde está. Por isso que ele está falando: ó, tem outras ovelhas além de o povo judeu e vocês, né? Que não são dessa terra, nem da terra de Jerusalém, nem de qualquer das partes daquela terra circunvizinhas, onde estive exercendo o meu ministério. Porque é esses a quem me refiro, ainda não ouviram minha voz, nem a eles me manifestei pessoalmente, em qualquer tempo. Mas recebi o mandamento do Pai de ir até eles, e de que ouçam a minha voz e sejam contados com minhas ovelhas, para que haja um rebanho e um pastor. Portanto, a eles me manifestarei. E que é o que nós conhecemos como as 10 tribos, né? Que não estão perdidas para Deus, né? Mas
ele se referiu isso. Um detalhe importante aqui agora, aí vocês vão notar que a próxima escritura vai ser a primeira, ou seja, encerrou a corrente. Às vezes algumas correntes têm muitas escrituras, outras têm poucas, como é o caso aqui. Então essa daqui, por exemplo, por que eu coloco novamente a primeira escritura aqui? Porque aí eu sei que a minha corrente de escritura encerrou. Se de repente, além de essas escrituras que eu mostrei, você identificar uma outra, você pode adicionar aqui. Você vai aqui em João, adiciona a nova escritura, que não está na lista aqui, e aí na nova escritura você anota a primeira outra vez, para que você possa saber por você, bom, encerrou a minha corrente. Eu até coloco a palavra fim, né? Que aí eu sei que a minha corrente de escritura, ela terminou aqui no assunto do livro de Mórmon. Ok? Então esse é uma visão que eu gostaria de dar até para ajudar, reforçando, relembrando, de que não é a única forma de fazer isso. É uma técnica, mas ajuda, pelo menos para mim me ajuda muito, no domínio das escrituras. Nós falamos em algumas aulas anteriores sobre o domínio, sobre estar pronto para ministrar, ensinar, e se alguém lhe convidar para falar sobre um assunto, o livro de Mórmon e tudo, você tem uma corrente de escritura. Você vai lá na primeira, que é na capa da Bíblia, lá, da sua escritura, você vai marcar lá, livro de Mórmon, Isaías 29. Aí você começa lá, e vamos abrir a escritura tal, e vai. Agora, o importante é saber ensinar a escritura, não é só ler. Vamos ler. Só que tem muitas pessoas que vão ler e falam, não estou entendendo, o que é o outeio dos eternos? O que é a verdade brotará da terra? Então aí nós temos que saber ensinar, explicar, né? Então é por isso que chama domínio, tá? Então, enfatizando novamente, talvez alguns vão falar, mas esse modelo, essa forma para mim é difícil, não consigo. Eu tenho uma outra forma que, ok, use a tua forma. Se você consegue dominar isso, ensinar, vai em frente, né? Essa não é o único padrão, é apenas uma alternativa ou uma técnica que ajuda, pelo menos a mim, e eu estou compartilhando com vocês, e aqueles que quiserem usar essa técnica e se der bem e ajuda você a dominar melhor para ensinar, fique à vontade, né? Agora, uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é, quando eu falei para vocês a importância de colocar o assunto do lado da escritura, porque eu vou mostrar uma escritura aqui para vocês que mostra exatamente o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, lá em Marcos 16, de 15 a 18, é possível usar essa mesma escritura para dois assuntos, como vocês estão vendo aqui. Então, vocês estão vendo aqui que essa escritura, do 15 ao 18, ela pode tanto ser usada para ensinar sobre o Espírito Santo, e aí notem que se eu estiver ensinando sobre o Espírito Santo, então eu sei que a próxima escritura que vai falar do assunto do Espírito Santo é 1 Coríntios. E a de cima é fé e obras. Então, como eu vou usar a mesma escritura, quando chegar aqui, eu sei, qual é a escritura agora que eu tenho que ir? Porque se eu não anoto o assunto, eu só coloco a escritura, e talvez eu não vou me lembrar. Eu falei, e agora? É Lucas que fala sobre o Espírito Santo ou é 1 Coríntios? Então eu marco, você pode abreviar, que você entenda, né? Você vai abreviar, e aí você sabe, eu estou agora falando do Espírito Santo, então a próxima escritura é 1 Coríntios. Se você estiver falando de fé e obras, então a próxima escritura é Lucas. Por isso que é importante, pelo menos para mim, no meu domínio, se você marca o assunto, vai te facilitar para ir para a próxima, ou saber qual é a próxima escritura que você precisa continuar o seu ensino, ok? Então eu espero que eu possa ter ajudado vocês com essa visão de um domínio, para a gente poder aprender e saber ensinar. Como eu aqui no início, nós usamos aqui a escritura de Salmos 85, 10 e 11, e aprendemos sobre a verdade, brotará da terra, o que é isso? Sobre as testemunhas, o livro de Mórmon, a Bíblia, uma testemunha da outra, e uma corrente de escritura para nos ajudar a ter o domínio melhor, para aqueles que quiserem usar.
E eu espero que eu possa ter ajudado com isso. E o mais importante é o domínio, ou seja, saber ensinar a escritura que está lendo. E essa técnica de encontrar mais rápido, que é a corrente da escritura, pode ajudá-los também, como ajuda para mim, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a segunda parte dessa aula. Obrigado.